15 questões de direção defensiva com alto índice de erro. Fica nesse vídeo até o final e não faça parte dessa estatística do mal. Você está no canal Aula Teórica Online. Vamos para o vídeo. Questão número 1. Para cruzar a pista, o pedestre deve sempre utilizar as faixas de passagens a ele destinadas, sempre que elas existirem, numa distância de até 50 metros, 120 metros, 90 metros ou 100 metros. E aí? Vai deixando aí nos comentários as questões que você acertou, as questões que você errar. Se quiser tirar alguma outra dúvida, deixa aí nos comentários também. Essa questão aí é a alternativa A, 50 metros. Segundo o Código de Trânsito, o pedestre é obrigado a ir até a faixa para atravessar a via se a faixa existir a até 50 metros de onde ele está. Então não entra nessa história de que atravessar fora da faixa é suicídio, que não dá nada para o motorista. Isso não existe, cara. Porque senão seria suicídio até 50 metros, que é o que o código manda. Suicídio é beber leite e comer manga, pô. Suicídio é chamar a tua esposa pelo nome da ex. Já fez isso? Faz. Quando ela estiver chateada, chama pelo nome da ex. É divertido, cara. É divertido. Vamos lá. Então, o pedestre é obrigado a usar a faixa a até 50 metros de distância. Questão número 2. Um condutor defensivo visando ultrapassar uma bicicleta de forma segura deverá guardar uma distância lateral de 1 metro, 1,5 metro, 3 metros ou 2 metros. E aí? 1,5 metro é a distância que o condutor deve guardar do ciclista. Lembrando que se o condutor não guardar 1,5 metro, ele comete infração média. E lembrando também que se o condutor não diminuir a velocidade quando for ultrapassar um ciclista, é infração gravíssima. Então, 1,5 metro é a distância que o condutor deve guardar do ciclista. Questão número 3. De acordo com os conceitos da direção defensiva, o condutor, ao parar em um acostamento devido às condições climáticas de neblina ou cerração, deverá acender os faróis altos, manter o pisca-alerta ligado, abrir os vidros do veículo ou parar o veículo no bordo da via. Eu costumo dizer o seguinte, é regra para a prova. Qualquer questão que mandar o condutor ligar o pisca-alerta com o veículo em movimento está errado. A gente vê muito isso acontecer, mas é infração média transitar com o pisca-alerta acionado se não for por um caso de emergência. Só que o caso de emergência não é uma chuva forte, não é uma neblina. O caso de emergência é aquela que te obriga a frear bruscamente. Então, nesse caso, você pode ligar o pisca-alerta, mas manter o veículo em movimento com o pisca-alerta ligado não pode. Então, essa questão aí está dizendo ao parar no acostamento. Então, com o veículo parado, a gente deve manter o pisca-alerta ligado. Grava essa regra para sua prova. Qualquer questão que mandar diminuir a velocidade e ligar o pisca-alerta está errada. Qualquer questão que mandar manter o veículo em movimento e ligar o pisca-alerta está errada. A gente só pode ligar o pisca-alerta com o veículo imobilizado ou em situações de emergência. E o artigo 40 vai dizer também quando a sinalização da via ou a regulamentação da via assim o determinar. Então, a questão 3 aí, letra B, manter o pisca-alerta ligado. Questão 4, assinale a alternativa correta. A ultrapassagem em pontes em vias de pista única e com duplo sentido de circulação é permitida. A legislação de trânsito recomenda o uso das luzes altas dos faróis do veículo durante o dia nas rodovias.
Durante a noite, o condutor manterá acesa a luz alta. E D. Os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos menores. A ultrapassagem em pontes em vias de pista única, que seria, na verdade, pista simples e com duplo sentido de circulação, é proibida. Então a A sai fora. A legislação manda ligar o farol baixo durante o dia nas rodovias. E mesmo assim, se for uma rodovia de pista simples, se estiver fora do perímetro urbano e se o seu veículo não possuir luz de rodagem diurna. A C diz que durante a noite o condutor manterá a luz alta, também não, é a luz baixa. Então a questão 4 é a letra D. Os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos menores. Eu ouvi uma pessoa uma vez falar com a outra: não, olha só, o ônibus sempre tem preferência porque é um veículo maior, é um veículo mais difícil de dirigir, é um veículo mais lento, vai para o inferno. Depois eu fui descobrir, ele era motorista de ônibus, ele estava defendendo causa própria. Não, os veículos maiores deverão cuidar da segurança dos veículos menores. Os veículos motorizados são responsáveis pela segurança dos não motorizados. E todos os condutores são responsáveis pela segurança do pedestre. Chega a arrepiar, vai na rua para ver, infelizmente, mas essa é a regra que o código estabelece. Então, questão 4 é a D. Questão 5. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque e desembarque, deverá reduzir a velocidade e acionar os faróis altos do veículo, com vistas à segurança dos pedestres. Reduzir a velocidade e aplicar pequenos toques na buzina, com vistas à segurança dos pedestres. Essa muita gente faz. Parar o veículo e acionar o pisca-alerta, com vistas à segurança dos pedestres. Ou D. Reduzir a velocidade ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. Então essa é a letra D. Reduzir a velocidade ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. Serão 15 questões e vão ficando aí cada vez mais complicadas, questões que a gente vê um índice muito alto de erros em simulados e provas. Se você quer receber mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificação, porque toda semana tem dicas para a prova do Detran. Questão número 6. Em uma ultrapassagem, uma das principais variáveis básicas envolvidas é a declividade da via, a avaliação do risco a ser assumido durante a manobra, a distância de parada ou a distância de percepção. A declividade da via não, a avaliação do risco da manobra a ser assumido, ou melhor, a avaliação do risco a ser assumido durante a manobra é a resposta certa. A distância de parada é a distância que o veículo percorre desde o momento em que o condutor avista o perigo até a parada total do veículo. E a distância de percepção nem cai na prova, então é a alternativa B de bola, a avaliação do risco a ser assumido durante a manobra. Olhar a faixa se ela é seccionada ou contínua. Se for seccionado, ok, é permitida a ultrapassagem. Se for contínua, é proibida. Olhar o retrovisor, se nenhum veículo já não iniciou uma ultrapassagem na gente. Olhar o veículo da frente, se ele não manifestou a intenção de ultrapassar um outro veículo. E olhar a faixa que a gente vai tomar para ver se tem espaço suficiente para fazer a manobra com segurança. Esses são os pontos que a gente deve observar na hora de uma ultrapassagem. Questão 7. Todo condutor numa rodovia, ao perceber que outro veículo no sentido contrário iniciou uma ultrapassagem sem espaço suficiente para realizar a manobra, deverá
A. Reduzir a velocidade até parar para que o outro veículo conclua a ultrapassagem. Reduzir a velocidade e, se necessário, dirigir-se ao acostamento até que o outro veículo conclua a ultrapassagem. Aumentar a velocidade e, se necessário, dirigir-se ao acostamento até que o outro veículo conclua a ultrapassagem. Ou D. Aumentar a velocidade, buzinar e desviar do veículo que iniciou a ultrapassagem. A resposta certa é a B de bola. Reduzir a velocidade e, se necessário, dirigir-se ao acostamento até que o outro veículo conclua a ultrapassagem. Só que eu vejo alguns alunos com dúvida do seguinte: a gente não pode trafegar pelo acostamento. Pois é, não pode. É infração gravíssima com a multa multiplicada por 3. O problema é que o código diz que a gente deve utilizar o acostamento em casos de emergência. E um sem noção vindo na nossa direção na contramão, fazendo uma ultrapassagem, é um caso de emergência. Se tu não sair da frente dele, tu morre, cara. Então, você deve diminuir a velocidade e, se for necessário, jogar para o acostamento até que o corno acabe a ultrapassagem dele, mesmo ele cometendo infração gravíssima com a multa multiplicada por 5, que é a infração de forçar a passagem, ou melhor, é multiplicada por 10. Forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar a ultrapassagem, infração gravíssima e multa multiplicada por 10. Então, é a alternativa B. Se você tem dúvida como essa, ou de alguma outra questão, deixa aí nos comentários. Vai ser um prazer falar com você, entrar em contato e a gente tirar essas dúvidas. E vamos continuar aqui, questão número 8. Caso você esteja realizando uma ultrapassagem e vier outro veículo em sentido contrário, é uma atitude correta a se adotar. Agora o corno é tu, não é o outro. Nessa questão, é tu que está fazendo a ultrapassagem e não tem espaço suficiente. Está vindo um carro na sua direção. O que é correto fazer? A. Trafegar no acostamento contrário. Não tentar abortar a ultrapassagem, não aumentar a velocidade ou deslocar-se para o centro da via o mais rápido possível. Começando pela última aí, se eu jogar para o centro da via o mais rápido possível, eu vou ficar com a metade do meu veículo na contramão, ainda vou correr o risco de bater no veículo que eu estou ultrapassando. Então a D não existe. A. Trafegar no acostamento contrário, não. A gente acabou de ver na outra questão. É o veículo que está certo, que está na mão dele, é que tem que jogar para o acostamento, não o veículo que está fazendo a ultrapassagem. E aí há uma dúvida muito grande entre a B e a C. Muita gente marca nessa questão não tentar abortar a ultrapassagem. Só que, cara, pensa comigo. Tu tá fazendo uma ultrapassagem sem espaço. Tá vindo um carro na tua direção. Tu vai insistir? Pelo amor de Deus, não. Você vai tentar abortar. Tu vai diminuir a tua velocidade e tentar voltar para tua mão. Então, se a B fosse tentar abortar, estaria certo. Não tentar, tá errado. Então, a resposta certa é a C. Não aumentar a velocidade. 9. Uma regra de segurança para condutores de motocicletas e ciclomotores. O uso do farol é facultativo durante o dia. A circulação na via de trânsito rápido é proibida. O uso do capacete é obrigatório para o condutor e opcional para o passageiro. O condutor e o passageiro devem vestir, de preferência, roupas claras. Aí a gente tem que ir por eliminação, porque não é uma questão de obrigação. Vamos lá, uma regra de segurança para condutores de motocicletas e ciclomotores. O uso do farol é obrigatório durante o dia, não facultativo. Facultativo seria opcional, você escolher usar ou não e você não pode. Infração média
andar com o farol da motocicleta ou do ciclomotor apagados mesmo durante o dia. A circulação na via de trânsito rápido é proibida? Para ciclomotores, para motocicletas não. Então a B também a gente descarta. Lembrando que ciclomotor tem um vídeo aí no canal falando sobre os tipos de veículos e as categorias. Procura aí que você vai ver direitinho o que é um ciclomotor. C. O uso do capacete é obrigatório para todo mundo, não é opcional para o passageiro. Tanto o condutor quanto o passageiro são obrigados a usar o capacete de segurança. Então, a resposta certa é a D. O condutor e o passageiro devem vestir, de preferência, não é obrigatório, de preferência, roupas claras. Se tu tiver à noite numa via mal iluminada, todo de preto, vai ser mais difícil de você ser visto pelos outros condutores. Então bota uma camisa aí verde fluorescente, bota uma calça comprida aí amarelo, sei lá, verde limão, que aí vai ficar bonito e você não vai morrer. Questão 10. É uma regra de segurança para condutores de motocicletas e ciclomotores. Não, eu não repeti. Tem essas duas questões na prova do Detran. As opções são outras. É proibido o transporte de crianças com menos de 10 anos. As ultrapassagens devem ser feitas pela direita e opcionalmente pela esquerda. É obrigatório o uso do capacete de segurança para condutor e opcional para o passageiro. E a D, nas curvas, o passageiro deve movimentar o corpo para o lado inverso do condutor para garantir a estabilidade do veículo, cair e todo mundo morrer. A D está errada. O passageiro deve jogar o corpo para o mesmo lado do condutor nas curvas. Esquece a D. O capacete, a gente acabou de ver, é obrigatório para todo mundo, sai fora. E aí, é a alternativa A. É proibido o transporte de crianças com menos de 10 anos. Eu não vou nem comentar sobre pessoas que levam crianças menores de 10 anos na moto para não correr risco de ofender ninguém. Então vamos para a questão 11. Quando o veículo está sendo ultrapassado, o condutor deve acelerar o veículo e diminuir a distância do veículo da frente, manter a velocidade constante e manter a distância do veículo da frente, manter a velocidade e diminuir a distância do veículo da frente, ou a D, acelerar o veículo e manter a distância do veículo da frente. O código diz que quando a gente estiver sendo ultrapassado, a gente deve não aumentar a marcha do veículo, que seria não aumentar a velocidade. Então a resposta certa é a B de bola. Manter a velocidade constante e manter a distância do veículo da frente. Questão 12. Para executar uma ultrapassagem com segurança, devemos tomar as seguintes medidas, exceto conferir sempre o retrovisor antes de ocupar a pista de ultrapassagem, chegar o mais próximo possível da traseira do veículo à frente antes de passar para a pista de ultrapassagem, sinalizar com antecedência as manobras ou acompanhar pelo retrovisor correspondente o retorno para a pista de origem. Para executar uma ultrapassagem com segurança, devemos tomar as seguintes medidas, exceto. Esse exceto, ele veio para roubar, matar e destruir, porque ele inverte o sentido da pergunta, ou inverte o sentido da frase. Eu poderia dizer o seguinte: todos os times do Rio de Janeiro permanecerão na primeira divisão, exceto o Vasco. Então, exceto é para isso, é para contrapor, é para ir o contrário. Então, essa pergunta é sobre o que é uma medida segura. E no final eles colocam exceto, a gente tem que responder o que não é seguro. E o que não é seguro é a alternativa B, chegar o mais próximo possível da traseira do veículo à frente, antes de passar para a pista de ultrapassagem.
Questão 13. Saber qual a melhor maneira de parar, dar marcha ré, fazer conversões, são itens importantes para a segurança no trânsito. Essas descrições se relacionam ao seguinte elemento da direção defensiva: atenção, previsão, habilidade ou conhecimento. Se você também tem dúvida dessa questão aí, deixa nos comentários. Não deixa de seguir o canal, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificação, de deixar um like nesse vídeo, porque toda semana tem vídeo novo com dicas para a prova. A resposta certa é a C de casa, habilidade. Saber dirigir, saber como executar as manobras, executar as ações corretas no veículo, nos comandos do veículo, é a habilidade. A questão 14. Mesmo que o condutor embriagado se recuse a realizar os testes ou exames que comprovem a ingestão de bebida alcoólica, o agente de trânsito pode identificar a infração por meio dos seguintes sinais: forte hálito etílico e dificuldade de respiração, tremedeira e frio intenso, falta de coordenação e olhos avermelhados, suor intenso ou orientação espacial. O forte hálito etílico existe, mas a dificuldade de respiração só se for um bêbado com asma. Ah, não. Tremedeira e frio intenso, eu tenho uns amigos que ficam com tremedeira quando eles não bebem. Também não é. Falta de coordenação e olhos avermelhados. Falta de coordenação e olhos avermelhados. Suor intenso e orientação espacial, não. Desorientação espacial seria a correta. Então é a letra C. Falta de coordenação e olhos avermelhados, sim. O álcool também deixa os olhos avermelhados, sai fora. Então é a letra C. E a última questão é uma das principais causas de colisão nos cruzamentos: desconhecimento do limite de velocidade da via, desconhecimento das preferências, conhecimento das técnicas de direção defensiva, manobra esperada do outro condutor. Uma das principais causas de colisão nos cruzamentos é, antes dessa questão aí, coloca no comentário como se chama esse tipo de colisão quando um veículo é atingido lateralmente. Deixa aí nos comentários para a gente ver. Essa daí é a letra B, desconhecimento das preferências. Então, o desconhecimento das preferências é a principal causa dos abalroamentos, que são as batidas laterais que geralmente ocorrem nos cruzamentos. Mas, se o desconhecimento das preferências causa abalroamentos, é bom que você saia desse vídeo sabendo quais são as regras de preferência: rodovia, rotatória e do veículo que vier pela direita. Artigo 29 do Código. Toda vez que houver um cruzamento não sinalizado e uma dessas vias for uma rodovia, a primeira regra de preferência é de quem estiver na rodovia. Se esses veículos estiverem numa rotatória não sinalizada, a preferência é do veículo que trafegar pela rotatória. Então, a primeira regra é da rodovia, a segunda regra é do veículo que está na rotatória. E aí o artigo 29 diz que nos demais casos, se não for rodovia, se não for rotatória, e se nesse cruzamento não houver nenhum tipo de sinalização, a resposta, a preferência é de quem estiver pela faixa da direita. Então, se não for rodovia, se não for rotatória, nos demais casos, a preferência num cruzamento não sinalizado é do veículo que vier pela direita do outro condutor. Não é a direita da via, porque vai estar todo mundo à direita. Então, se você chega no cruzamento
E não tem nenhum tipo de placa, semáforo, linha, nada. Se vem um veículo pela tua direita, tu tem que parar, que a preferência é dele. Se vem um veículo pela tua esquerda, ele tem que parar, que a preferência é tua. Essa é a regra do Código de Trânsito. Espero de coração que esse vídeo te ajude muito na sua prova. Reveja, anote as questões. Até o próximo vídeo. Um abraço, valeu!